Bom, o secretário de Administração, Franzé Silva, está aqui com a gente. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Madeira. Obrigado pela presença. A reforma já está lá, sendo analisada lá na Assembleia. Eu queria aqui ajudar o nosso telespectador a entender alguns pontos da reforma, secretário, e claro, ouvindo o secretário de Administração, que foi um dos organizadores destas mudanças. Então vamos pôr na tela aí, por exemplo, criação de novas pastas, Coordenadoria de Fomento à Irrigação. É para fazer o quê, secretário? Devagarzinho, começando aí. Fomento à irrigação, secretário. Primeiro, a reforma é uma coisa que vem por orientação do nosso governador. Não, claro, é a equipe toda. O governador Wellington Dias nos passou a missão só de modelar a proposta que ele defendeu em praça pública durante a campanha. A questão da coordenadoria de irrigação é uma intenção do governador de priorizar essa área. Nós tínhamos e temos atualmente dentro da SDR uma estrutura que cuida de irrigação. Uhum. A visão do governador é que precisa potencializar essa política. E aí ele tira do âmbito da SDR e coloca diretamente ligada ao governador. Então ele trata como uma política prioritária nessa gestão a área da irrigação. Coordenadoria de Desenvolvimento Social e Lazer, secretário. É outra pasta que o governador defendeu durante a campanha e hoje a gente percebe nas conversas com a população em geral que é uma das grandes demandas que hoje existe. A população piauiense ela não tem opção de lazer. O fato de nós não termos praia, não existe uma política defendida durante esses anos todos no sentido de criar espaços de lazer para a população do Piauí. Nós temos, a exemplo aqui de Teresina, algumas áreas e que essas áreas precisam ser potencializadas e melhoradas. Hoje atende bem a população o setor ali da Puticabana. Depois da reforma feita, a gente vê um grande número de jovens, de família que utilizam aquela praça pública. Mas nós temos outras áreas que precisam ser melhoradas. O Zoo Botânico, por exemplo. E aí, se você viajar Piauí afora, existem diversos locais com potencial turístico, de lazer, e que o Estado não tem uma política direcionada a isso. E essa coordenadoria queria fazer. Coordenadoria de Fomento ao Saneamento Rural, secretário. Hoje nós temos, no âmbito da Secretaria da Saúde, uma política já nessa área, né? O PROSAR. Então, são modelos de estruturas de abastecimento de água e esgoto que funcionam e funciona bem em alguns municípios. A ideia do governador é trazer essa política pública para dentro do Karnak e potencializar isso de forma mais ampla. O Estado do Ceará, hoje, cobre quase que 100% dos seus municípios com uma estrutura parecida, que é financiada pelo KfW. Então, esse banco ele está se colocando à disposição do governo do Estado para melhorar essa política pública e o governador vai agir fortemente nesse sentido, levar água e saneamento básico à zona rural do Estado do Piauí. Agora vamos a algumas mudanças. Primeiro, IAPEP, que perde a função de previdência e em seu lugar entra o IASP, que é Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos. Como esse IASP vai funcionar? E a Previdência vai para a administração, secretário? Amadeu, esse modelo onde a Previdência está atrelada às secretarias da administração não é uma novidade para o Piauí, né? O Piauí não está inventando a roda. Vários estados brasileiros já utilizam dessa sistemática. A lógica é que o governo possa juntar num só órgão toda a política de pessoal e ter a preocupação, inicialmente, de organizar o seu setor de pessoal, mas também o foco principal do governador é fazer com que a gente monte uma estrutura que busque o equilíbrio atuarial do Fundo de Previdência. O Fundo de Previdência hoje ele vive numa situação deficitária e a cada dia... Qual é o déficit mensal, secretário? 53 milhões de reais são tirados do movimento das políticas essenciais para complementar a folha de pagamento. Inclusive de investimentos também, né? Isso, principalmente.
Então, a lógica, Amadeu, é que a gente possa buscar uma forma de fortalecer o fundo de previdência e, com o tempo, isso venha a equilibrar de forma a não ter que sacrificar o tesouro, sacrificar áreas essenciais, sacrificar investimento para pagar pessoal. Esse modelo é um modelo, como eu já relatei, um modelo que está sendo usado no Brasil inteiro, não é uma coisa que esteja sendo inventada no Piauí. E o que está se levando para a administração é uma estrutura, com técnicos capacitados e com foco nessa área. Já o Instituto de Saúde, ele passa a ter a lógica de melhorar e qualificar o atendimento ao servidor público na área da saúde. Outro ponto é a criação da Secretaria de Cultura. E ela mexe, pode passar para outra cartela, porque é o seguinte, a criação da Secretaria de Cultura, ela vai abranger as atuais funções da Fundac e mais as funções de atividade cultural da própria Secretaria de Educação. Por que isso, secretário? A exemplo da questão do lazer, a questão da cultura é uma outra área que o governador quer priorizar. Nós temos aí um processo em que o Estado retrocedeu nessa política pública e o governador quer, de forma muito centrada, fazer com que se restabeleça a política de melhoria e de valorização da cultura no Estado do Piauí. E centralizar isso num só órgão é a forma que a gente fortalece, tanto no sentido de poder captar recursos junto aos ministérios, como também colocar todos os técnicos numa área só, com o foco de melhorar a estrutura de cultura no Piauí. E a educação fica focada só na educação? Exatamente. Agora, secretário, o projeto já está na Assembleia Legislativa. Existe margem de entendimento para possíveis alterações do texto original enviado pelo governo? Elivaldo, a ideia do governador é de abrir um franco diálogo com aquela casa, né? Nós já estivemos lá para apresentar a proposta aos deputados e o que nós esperamos é continuar com esse diálogo. Nós iremos estar lá em todas as audiências que forem convocadas, esclarecendo a cada Primeira momento. vai ser quarta 15, né? Quarta-feira já tem uma audiência marcada lá na Assembleia. E nós iremos estar presentes para discutir com os deputados. Acredito que os deputados queiram conhecer de forma muito clara essa proposta e, se necessário, melhorá-las. O Piauí é que vai se beneficiar com esse processo de diálogo, com esse processo de discussão. Não haverá nenhuma dificuldade de manter entendimentos com aquela casa, até mesmo para melhorar aquele projeto que foi entregue na sexta-feira. Secretário, muitas perguntas aqui dos telespectadores, principalmente sobre plano de cargos e salários. Por exemplo, lá da CEPRO, quando é que vai ser implantado o plano, os concursados da educação, quando vão ser nomeados. Até o pessoal da Servição, não sei se o senhor tem como responder essa pergunta, quer saber se o governo está pagando a empresa e sobre reajuste dos policiais militares que foram promovidos no ano passado, no final do ano passado. Nós temos aí um momento ainda de muita precaução nessa área de pessoal. O Estado vai agora, no final desse mês, fechar o primeiro quadrimestre do relatório de gestão fiscal. Nós iremos só tratar da questão de aumento salarial, de reajuste ou de implantação de qualquer melhoria depois de termos esses dados, esses números fechados. A nossa lógica é que só possamos abrir discussão se o Estado tiver margem para isso. Não iremos fazer nenhuma ação, nenhuma atitude de forma impensada e muito menos que possa vir a trazer prejuízos para o Piauí como um todo. Temos dialogado com os servidores no sentido de que possamos, de forma transparente, estar mostrando a partir do próximo mês qual é a capacidade que o Estado do Piauí vai ter para tratar dessa questão de reajuste salarial, de contratação de servidores. Em relação ao pagamento dos terceirizados, isso está sendo feito de forma parcelada pela Secretaria da Fazenda e, em relação a 2015, nós estamos pagando no mês subsequente o serviço prestado dentro de um calendário que está sendo cumprido. Em relação às dívidas relativas a 2014,
nós estamos na medida da liberdade que a gente está conseguindo de fluxo de caixa e negociando com as empresas. O Sérgio diz aqui, no momento de crise, o ideal não seria o enxugamento da máquina administrativa, porque o que está sendo feito é a ampliação. Isso não é verdade, Sérgio. Toda reforma ela foi calculada de forma a não causar nenhum impacto, nem em relação a quadro de pessoal. O quadro de pessoal está sendo remanejado da estrutura já existente, como também a preocupação do governador de orientar a equipe na modelagem do custeio. Então, o que está sendo feito é remanejamento orçamentário de pastas já existentes para as novas pastas. A lógica da reforma é fazer com que algumas áreas priorizem algumas políticas públicas para alavancar o crescimento do estado do Piauí. Nós iremos, de forma muito de passo a passo, estar acompanhando tanto essa questão de gasto com o pessoal, quanto com relação ao gasto de custeio. Sem acréscimo financeiro para pessoal, sem acréscimo financeiro para custeio. Nós não temos margem para isso hoje, Amadeu. Eu acho que o Piauí passou por um susto no final do ano passado, quando tivemos que prorrogar uma folha de pagamento. A economia do Estado ela é muito mais ampla do que só o funcionalismo da máquina estatal. A máquina estatal ela serve como um dos elementos que esse Estado se sustenta. Mas o Estado tem ela tem que ser responsável. Ela não é fim, né? A gestão tem que ser responsável de saber que boa parte da economia vai crescer se o Estado estiver organizado. Então, a lógica do governador o tempo todo é orientar a equipe para fazer o crescimento sem desorganizar a máquina estatal. Muito obrigado pela presença aqui com a gente, pelas informações, secretário. Grande abraço.